Hoje a gente vai falar de faturamento versus lucro. Vamos começar primeiro pelos conceitos, rapidinho, e depois, na sequência, a gente vem para as análises e o que você tem que olhar em termos de faturamento e lucro no seu negócio. Então, faturamento, por conceito, por definição, é todo e qualquer dinheiro que entra na sua empresa. Receber o dinheiro é faturamento. Na verdade, tem até uma outra diferença que é faturamento versus receita, né? Faturamento é tudo aquilo que você vende, não necessariamente que você recebeu, né? O que você recebeu, que são as entradas de dinheiro, não é faturamento. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você fechou um projeto hoje de 20 mil reais e a cliente vai pagar em 5 parcelas de 4 mil reais ou 4 parcelas de 5 mil reais, tanto faz. Então, você faturou, você vendeu 20 mil reais, mas você não recebeu esses 20 mil reais. Então, a receita depois vai ser lá 4 ou 5 mil reais todos os meses, tá? Então, faturamento é o volume de vendas daquele mês. É tudo aquilo, todos os projetos, os valores dos projetos somados que você vendeu naquele mês. Isso é faturamento, tá? Receita é o dinheiro que você recebe. Então, pode ser que esse mês você receba a primeira parcela desse mês e você está recebendo a segunda ou a terceira parcela daqueles projetos que você fechou nos meses anteriores, né? Então, são duas coisas também separadas aí. Mas, para simplificar, vamos falar, então, de faturamento. Todo o seu volume de vendas do mês. E lucro? Lucro é a remuneração da empresa. Olha só. De todo esse montante que você recebeu, usando esse meu exemplo, 20 mil reais, né? Todo esse exemplo que você vendeu, esses 20 mil reais não fica todo para sua empresa, certo? Então, vai ter uma parte desse dinheiro que vai para onde? Para os seus fornecedores, não vai? Porque você tem que pagar os fornecedores que você contratou para aquele projeto. Então, desses 20 mil reais, uma parte vai para o seu fornecedor. Uma parte desse dinheiro vai para pagar os custos fixos da sua empresa, certo? Se não vai, em tese deveria ir pelo menos. Então, eu vou usar uma parte desse valor para pagar os custos fixos da minha empresa. Eu tenho uma parte desse dinheiro que vai para impostos. Então, imagine que são algumas caixinhas. Eu vou explicar quais são os destinos desses 20 mil reais. Então, uma parte vai para os fornecedores, né? Para você pagar os fornecedores. Outra parte vai para pagar os custos fixos da sua empresa. Outra parte vai para pagar os impostos, né? Então, você vai ter lá os impostos de nota fiscal, as tarifas de cartão de crédito. Então, aqui vai tarifas e impostos, em geral. Vai ter uma quarta caixinha aqui, que é o seu prolabore, a sua retirada, tá certo? E daí você vai ter o quê? Mais uma caixinha, que é de lucro. O lucro é a remuneração da sua empresa. É o dinheiro que fica para a tua empresa por você ter feito um bom trabalho no teu processo de precificação. Então, se você precificar corretamente os seus projetos, você vai ter, na verdade, 6 caixinhas, porque tem mais uma, que é o caixa, que a gente ensina lá no método a geração de caixa. Então, vamos recapitular de todo o dinheiro que você vendeu, que você faturou e que você recebeu. Você vai, então, parte disso vai para quem chegou agora, recapitulando, vai para os seus fornecedores, vai para pagar os custos fixos, pagar as taxas e os impostos, pagar o seu prolabore, pagar a empresa, que é o lucro, e ter geração de caixa, que é um dinheiro que fica no operacional ali da empresa, certo? Então, são essas 6 caixinhas. Então, faturamento é o dinheiro que entrou para pagar tudo isso aqui, ok? E lucro é isso aqui só. Lucro é uma parcela, é um pedacinho desse dinheiro que é a remuneração da empresa. E esse dinheiro aqui do lucro é a parcela do fermento. É a parcela, é a partezinha desse dinheiro que vai fazer o quê? A empresa crescer. Que vai fazer num efeito bola de neve a empresa crescer, tá? Então, faturamento, tudo aquilo que eu vendi. Lucro, a remuneração da empresa. Tá claro isso pra vocês, gente? Então, às vezes eu pergunto assim, qual que é? Você tem lucro? Tenho lucro. E qual tem sido a média de lucro que você tem feito? Eu tenho feito 10 mil reais. Aí eu falo, 10 mil reais? E de vendas? Não, é isso. Então,
deixar bem claro aqui, eu estou definindo os conceitos, né? Para ficar claro para vocês que aquilo que você vende não é lucro. Aquilo que você vende é faturamento. E o lucro é uma partezinha disso, que no processo de precificação, a gente ensina você a calcular e pagar todas as contas, ter lucro e ter reserva de caixa, tá? Então, no processo de precificação, a gente ensina você a fazer isso, tá? E aí, olha só, que bom que vocês estão entendendo, que vocês estão junto aqui comigo. Vamos interagindo e se tiver alguma dúvida, coloca no chat, que no final eu vou responder para vocês. Então, qual que é essa relação? Feito a explicação dos conceitos, das definições, quais são, então, qual é a relação de faturamento versus lucro? E para isso eu vou contar uma historinha para vocês, real. Eu atendi uma empresa, certa vez, e ele dizia, eu faço tantos projetos no mês e o valor de cada um deles é em torno de 5 mil reais. E esses valores são reais, tá? Eles fazem em torno de 15 a 20 projetos por mês e o valor médio deles são 5 mil reais. Então, eles faturam em torno de 80 a 100 mil reais por mês. Aí, a gente fez uma revisão da precificação dessa empresa, a gente fez uma análise de lucratividade e a gente recomendou um mínimo de lucro para eles, né? E falou, olha, a gente recomenda que você suba um pouco o valor dos seus projetos para que você tenha uma margem de lucro maior. Eles, legal, tudo bem, vamos fazer. E daí eles comunicaram, né, foram comunicando os novos preços e eles perceberam que o volume de vendas caiu, mas a lucratividade deles aumentou. Só que essa empresa ficou muito, muito, muito incomodada com o fato de que o volume de negócios diminuiu, mesmo com a lucratividade aumentando. E aí, quando teve esse incômodo, tem várias coisas que a gente pode, tem vários prismas, vários lados aqui, que a gente pode trazer uma reflexão. Aí, me diz se faz sentido para vocês. Existe, de certa forma, um apego ao volume de vendas. Ainda acredita-se que, vendendo muito, a sua empresa é bem-sucedida. E isso é uma miopia de negócios. Isso não é uma regra, tá bom? Então não é porque a empresa está vendendo muitos projetos, entrando muito dinheiro na empresa, que a empresa é bem sucedida. Então eu quero derrubar primeiramente esse mito, né? E muitos empresários têm esse apego ao volume. Veja, sem faturamento, sem vendas, uma empresa não tem lucro. Então eu tô com algumas mentoradas que eu falo assim, ó, para elas, acorda de manhã e entenda, hoje você tem que vender. Mas eu digo, você tem que vender, mas eu tenho segurança de que o preço dela tá lucrativo. Então eu posso falar isso para ela, entende? Então alguns empresários têm esse apego a vender demais, né? Vender é necessário, mas não necessariamente vender mais. Tem que ter um equilíbrio entre faturamento e lucratividade. Porque se você vender muito sem lucro, você trabalha de graça. Se você vender pouco com uma alta margem de lucro, pode ser que você não gere dinheiro suficiente para pagar todas as contas que eu falei agora de pouco para vocês. Então o desafio está exatamente nesse, de equilibrar faturamento e lucro, para que eu consiga faturar o suficiente para ter o lucro que eu preciso para pagar todas as minhas contas e fazer através do lucro a minha empresa crescer, tá? Então, a primeira questão que eu convido vocês a analisarem aí na sua empresa é o quanto você precisa vender para você ter a margem de lucro que você quer ter. Gente, hoje a live de hoje é muito estratégica e presta atenção aqui comigo porque ela tem esses detalhezinhos, porque envolve não só estratégia, mas também envolve cálculo, tá? Então, qual que é o seu desafio aí? É tentar descobrir qual que é o seu faturamento ótimo para você ter a lucratividade, pagar todas as suas contas e não se matar de trabalhar. Porque se vender muito com lucro baixo, você trabalha de graça. Mas se você vender pouco com lucro alto, você também não tem dinheiro suficiente em caixa para pagar as contas. Então, faz esse equilíbrio aqui, tá? Outra questão também muito comum que a gente vê nas empresas é: Vivi, eu quero aumentar o volume porque eu não quero abrir espaço para a concorrência. Então eu prefiro ter uma margem de lucro menor para atender o cliente e não abrir espaço para a concorrência. Aí, se você
estiver dentro da sua capacidade de atendimento, eu concordo. Por quê? Uma outra coisa que a gente nunca, acho que eu falei pouco até hoje aqui, mas também um conceito importante, que é uma empresa que visa lucro e uma empresa que visa participação de mercado. Você também tem que ter equilíbrio, está diretamente relacionado a vendas e faturamento. Então, se você diz assim, Vivi, eu quero trabalhar com uma margem de lucro mais baixa para atender mais clientes e dominar uma parte maior da minha cidade, da minha região, atender mais pessoas e ter uma participação de mercado maior. Faz sentido? Faz. E aí, se essa sua escolha não abrir para a concorrência, tá tudo bem. Aí, qual que é o equilíbrio que você tem que ter? É justamente essa relação de participação de mercado versus lucratividade e capacidade de atendimento. Entra um novo fator aí, né? Qual que é o teu volume ótimo para que você tenha faturamento, lucro e participação de mercado e capacidade de atendimento, tá? Então, olhem para isso no negócio de vocês. Um outro aspecto também, quando a gente fala disso, tem também alguns empresários que falam, eu prefiro ter uma margem de lucro baixa, praticar um preço mais competitivo do que praticar um preço premium, porque eu quero ser vista como uma boa relação custo-benefício. Tá errado? Não. Aí a gente vai falar de lucro versus posicionamento, tá? É uma outra relação. Então, entenda que todo o seu preço, ele vai estar ligado diretamente ao seu posicionamento de marca. E isso vai impactar o lucro do seu negócio. Mas quanto maior o teu posicionamento, quanto mais premium for o teu posicionamento, a tendência é que o seu preço seja premium e a tendência é que seja mais lucrativo. Por que eu falo tendência, gente? Por que eu não falo que é certeza? Porque eu tenho que olhar os números do seu negócio. Se eu não olhar os números do seu negócio, eu não posso afirmar isso. Mas a tendência é que um posicionamento premium trabalha com preço premium, trabalha com uma lucratividade alta, mas trabalha com volume baixo. Tem empresário que também quer. Esse empresário, por exemplo, ele também queria. Ele queria ser reconhecido como a melhor solução da cidade dele, com os melhores projetos, com as melhores festas, e não sei o que tem, não sei o que lá, tarará, tarará, mas ele queria reduzir a margem de lucro e o preço para ter preço competitivo. Você tem que ter preço competitivo dentro da faixa que você tá. Dentro da faixa premium, você pode ter um preço competitivo. Dentro da faixa média, você pode ter um preço competitivo. E entre a faixa popular de preço, você pode ter um preço competitivo. O que não dá é que você tente atender um público premium para ter um preço médio competitivo. Porque isso não vai ser condizente com o seu posicionamento. Então, observa que o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, uma coisa está interligada à outra e vocês têm que olhar o teu negócio de uma forma estratégica e não simplesmente só para o preço, não só para o custo, não só para o lucro, mas ver o quanto esse lucro vai impactar as suas vendas. Então, quanto maior o lucro, a tendência é que o seu volume seja menor. E você não pode, isso não pode te causar sofrimento, tá? Isso não pode te causar apego. Não dá para ter tudo nessa vida. Gente, essa frase da live de hoje. Não dá para ter tudo nessa vida. Não dá para ter alto volume, alta margem, alta lucratividade, cliente premium, preço premium. Não dá. Então você tem que escolher. E isso tem a ver com o modelo de negócio que você vai seguir. Então pense, quanto mais cliente você quiser, mais preço competitivo você vai ter, margem de lucro reduzida. E não quer dizer que você não vai ter lucro, você vai ter lucro, porém vai ser reduzida, tá? Quanto maior a lucratividade que você quiser, menor o volume. E daí você vai ter que abrir mão de alguns clientes. Então esse meu cliente, ele queria ter tudo. Ele queria ter margem de lucro alta e ele queria ter volume alto e ele queria fazer os mesmos 20 projetos por mês. Eu falei, olha, você pode fazer, você consegue esse feito? Consegue, mas aí você vai ter o quê? Investir mais em anúncio, você vai ter que fazer mais prospecção ativa, você vai ter que aumentar bastante a sua taxa de conversão, você vai ter que ser muito mais persuasivo no seu processo de vendas. Dá para fazer? Dá também, mas daí te dá mais trabalho. Então, o tempo todo, o empresário, ele se vê no momento de escolhas.
Eu quero ter mais vendas, mais volume, entende que o teu lucro vai ser impactado. Eu quero ter maior margem, entenda que o seu volume de vendas vai ser impactado. Eu tenho um posicionamento premium, então eu vou ter uma margem de lucro alta, mas um baixo volume, né? Então pega lá uma marca de bolsa, sei lá, não vou ficar citando nomes aqui, mas pega uma marca de bolsa de luxo e pega uma marca de bolsa no mesmo shopping. Você sabe aí, no shopping da sua cidade, você deve ter aquela loja que tem marcas, bolsas acima de 5 mil reais, acima de 10 mil reais, e você vai ter a loja de bolsa que custa lá 500 reais, 800 reais. Qual loja tem maior volume de vendas? A de 5 mil ou a de 500 reais? A de 500 reais. Mas qual que é o lucro por bolsa que ela vende aqui? Aqui deve ser o que, gente? Sei lá, que seja 20% de lucro. Então, de 500 reais vai ser 100 reais, certo? De lucro ali, 20% de lucro. Tô fazendo umas contas bem simples aqui, só para explicar o raciocínio. Então, de 500 reais foi 100 reais de lucro. E a bolsa que custa lá 5 mil reais? Talvez ela tenha 20% de lucro, né? Ou os mesmos 10, só que assim, lá 10% de lucro representa 500 reais em lucro absoluto. Em percentual até pode ser os mesmos 10%, os mesmos 20%. Só que enquanto aqui 20% representa 100 reais, lá 20% representa 1.000 reais. Agora, quantas bolsas essa loja aqui de 500 reais vende no dia? E quantas bolsas essa loja que vende bolsa 5 mil reais vende por dia? Então, é nessa situação que eu digo, não dá para ter tudo. Não dá para ter alto faturamento, alta lucratividade, preço premium e preço competitivo e conseguir atender todo mundo e ter alta participação de mercado, entende? Então, observa que as marcas de luxo, inclusive, quando elas falam de participação de mercado, elas falam da participação de mercado na fatia delas. Elas não comparam muitas vezes, a não ser que alguém esteja fazendo uma análise do setor como um todo. Mas via de regra ela fala assim, bom, entre as marcas de luxo, LVMH, Vitor Hugo, esqueci a marca, uma outra marca aqui, Hermès, dentre essas elas calculam a participação de mercado delas. Mas elas juntas, elas não representam nem 5% de participação do todo. Só que elas têm uma altíssima lucratividade, porque elas trabalham com luxo. E aí também, pra gente finalizar, meu primeiro atendimento hoje é às 9 horas, pra finalizar, eu quero de novo trazer à tona um assunto que eu trouxe ontem, né? Que é essa questão de vocês olharem, então assim, ó, hoje vocês são a bolsa de 500 reais, tá bom? Essa é a sua realidade hoje. Aí você olha para a bolsa de 5 mil reais e diz, eu quero ser a bolsa de 5 mil reais. Eu quero ser a loja que vende bolsas a 5 mil reais. Mas entende que tem uma trajetória. E observa que o que tem... E hoje vocês olham empresas que são de luxo, que são grandes, que têm alto valor agregado, que têm uma imagem de marca forte, que tem e que cobra muito caro dos projetos. Vocês sabem, a gente tem profissionais aqui que para fazer o projeto de um evento cobra 12, 15 mil reais. Só o projeto, sem fazer orçamento, sem pagar fornecedor, sem nada. É assim, sentou na reunião e quer que eu crie um projeto para você, 12, 15 mil reais. Vocês sabem que tem profissionais que conseguem cobrar isso. E de repente vocês estão entrando, começando, vocês ainda vendem a bolsa de 500 reais e vocês já querem partir para essa ideia de vou cobrar 10 mil de projeto, eu vou fazer isso. Não, gente, existe aqui na bolsa de 5 mil reais um posicionamento, um investimento em marca, um investimento em marketing muito forte. Existe uma solução diferenciada, um design diferenciado, um acabamento diferenciado. Não é de graça que a bolsa custa 5 mil versus a outra que custa 500. Então, por isso que eu falo que tá tudo interligado e você tem que entender o seu momento e o seu público. Se essa marca de bolsa de 5 mil reais está num shopping popular, numa cidade de baixa renda per capita, no interior do interior do interior e que tem baixa renda per capita, ela não vai vender nada. Então, às vezes, você também tem que ver se você não está tentando vender uma bolsa de 5 mil reais
numa região, numa cidade, num público que não está disposto a pagar 5 mil reais. Existe também um equilíbrio de preço, existe um preço ótimo, sabe? Eu também tô com mentorados onde a gente subiu o preço e parou de vender. O que a gente fez? Recua, volta o preço antigo, com uma margem menor. E daí eu falei, galera, vai ter que vender mais. Não vai ter jeito, a gente entendeu que existia um preço ótimo para eles, entende? Que é essa relação, esse equilíbrio entre faturamento e lucro. Não adiantava nada eu jogar lá 100% de lucro no produto deles e daí eles não venderem nada. Então assim, preço, ele é o P do marketing mais flexível, que a gente ajusta, a gente altera de acordo com o faturamento, de acordo com a margem de lucro que eu quero. Então não é da noite pro dia que a gente vai conseguir ter um produto premium. A gente vai construindo essa imagem na cabeça do nosso cliente, vai melhorando a nossa reputação, vai diferenciando a nossa solução e aí eu consigo praticar um preço premium. E aí, dentro disso, eu vou equacionar a relação faturamento versus lucro. Então são muitas coisas envolvidas nesse processo, né? É importante que você descubra o seu ponto ótimo, né? O lucro, ele tá aqui. Como é que você descobre aí o seu nível ótimo de vendas para equilibrar o lucro na sua empresa? E se você identificar que no lucro maior você parou de vender, diminui o lucro para isso aqui voltar, tá bom? Muito bom ter vocês aqui comigo todos os dias de manhã pra gente começar o dia melhor e mais produtivo, tá bom? Bom trabalho, fiquem com Deus, que você tenha um dia maravilhoso, cheio de novos contratos fechados. E se você tá com pouco contrato e precisa melhorar isso, me chama no direct que eu posso te ajudar, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.